Artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Artigo 256. A citação por edital será feita: inciso 1. Quando desconhecido ou incerto o citando. Inciso 2. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3. Nos casos expressos em lei. Parágrafo 1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Parágrafo 2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Parágrafo 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Artigo 257. São requisitos da citação por edital: inciso 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Inciso 2. A publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3º. A determinação pelo juiz do prazo, que variará entre 20 a 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Inciso 4. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Artigo 259. Serão publicados editais. Inciso 1. Na ação de uso capião de imóvel. Inciso 2. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Inciso 3. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Capítulo 3 das Cartas. Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3º. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4. O encerramento com assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará transladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2º.
Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2º. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3º. A parte que interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória, por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à ferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício, ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no artigo 264. Parágrafo 1º. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2º. Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe da secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas, que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando, inciso 1, a carta não estiver revestida dos requisitos legais. Inciso 2, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Inciso 3, o juiz tiver dúvida acerca da autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado,
poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente do translado, pagas as custas pela parte.